Uma doença silenciosa e que coloca em risco a saúde de milhares de moradores de Ribeirão Preto. A diabetes já atinge mais de 44 mil pessoas e muitas delas nem sequer sabem que tem um problema. Um alerta para a importância da prevenção e também do tratamento adequado. Luísa tem 23 anos e aos 11 foi diagnosticada com diabetes tipo 1. A descoberta fez com que a menina mudasse totalmente os hábitos dela e da família. Foi difícil no começo para me adaptar, mas foi muito importante também minha família, que me ajudou muito no início. Todos se aderiram junto ao tratamento, principalmente à dieta. E foi desafiador nessa questão de começar a usar insulina, começar a furar o dedo para ver como estava a glicemia. Mas eu fui me adaptando aos poucos, principalmente pelo medo das complicações futuras do diabetes. Então, eu aderi a esse tratamento com o apoio da minha médica também, isso foi muito importante. E hoje em dia eu lido super bem com o tratamento. Faço o uso da bomba de insulina, né? Já usei as canetas de insulina. E hoje em dia é esse tratamento mais tecnológico, vamos dizer. Já o Hermenegildo, de 66 anos, convive há 30 deles com a doença. Ele descobriu por acaso enquanto fazia um tratamento para emagrecer. Cheguei lá e encontrei a médica, a nutricionista. Quando ela me viu, ela percebeu que eu estava magro, ficou toda contente que o tratamento dela tinha dado certo. E não era. Eu falei para ela, não, eu não estou fazendo o regime. Pegou, foi fazer o exame e a diabetes estava 540. Quer dizer, foi descoberta assim, por acaso. Se eu não tivesse feito essa cirurgia no nariz, eu não ficava sabendo. Provavelmente ia morrer antes, né? Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 44 mil pacientes utilizam a rede pública para tratar a diabetes. Mas esse número pode ser maior, já que muitas pessoas não sabem que têm a doença. Outras até descobrem, mas não procuram tratamento. Diabetes é uma doença complexa, ela tem uma interação entre os nossos hábitos alimentares, o nosso sedentarismo, o nosso estilo de vida e a gente exige mudanças, muitas vezes, que a gente não está preparado ou que muitas vezes a gente não quer fazer, né? Como mudar os nossos hábitos, ter hábitos mais saudáveis, ter uma atividade física mais regular. Muitas vezes não é só porque a pessoa não quer fazer essas mudanças, mas muitas vezes porque é difícil de implementar na prática essas mudanças. Ao ver o aumento do número de casos de diabetes em Ribeirão Preto, a estudante de medicina decidiu usar as redes sociais para ajudar outras pessoas a entender melhor a doença. Eu criei essa página no Instagram para exatamente falar sobre o tratamento e compartilhar o dia a dia do tratamento, dos hábitos. E uma coisa que talvez no início do meu diagnóstico, se eu tivesse tido, teria sido mais fácil essa questão da aceitação e do tratamento. Então, o objetivo mesmo é mostrar para as pessoas o convívio com a doença no dia a dia e do tratamento em si, que é possível conviver normalmente com a doença. O Gildo teve que adaptar a rotina do dia a dia, melhorar a alimentação e continuar praticando atividade física para manter o controle da doença. Na realidade, você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você só tem que ter certos cuidados, geralmente é com a alimentação. Por isso que vem a resistência, né? Você tem que tomar os medicamentos normalmente tem os medicamentos, são muitos que tem, não são poucos, mas a mudança de vida, assim, não tem. É bom você praticar esporte, fazer umas coisas, você vê, eu com 66 anos eu ainda pratico esporte, vou na academia, eu faço meus exercícios, porque isso é fundamental para você manter a glicemia mais baixa. Dentre os tipos de diabetes, 90% corresponde ao diabetes tipo 2, que ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz. Já o diabetes tipo 1, que afeta entre 5% e 10% das pessoas, acontece em pacientes com predisposição genética. Essa doença crônica, que atinge milhões de brasileiros, pode ainda gerar outros problemas de saúde. O diabético tem mais doença cardiovascular, quer dizer, pode ter mais infarto, pode ter mais derrame, insuficiência cardíaca. Diabetes abre a porta para a doença renal, então o rim para de funcionar, para de fazer efeito, de fazer sua ação, então a gente pode evoluir para uma diálise. O diabetes é uma das principais
principais causas de cegueira hoje no mundo. Diabetes é uma das principais causas de amputação não traumática. Então, você percebe que a gente tem uma série de problemas relacionados ao diabetes. Para a presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Diabetes, a educação e conscientização sobre a doença podem ajudar a diminuir os números de casos. O paciente portador de diabetes, ele precisa ser educado sobre a doença, porque a educação traz a conscientização do problema. Então, o paciente se torna muito mais um sujeito ativo no seu tratamento do que um sujeito passivo, né, que vai só receber a medicação ou o tratamento médico sem fazer a sua parte. Então, eu acho que a conscientização nesse sentido, ela é tanto importante no diagnóstico quanto na educação para diminuir a progressão das doenças que o diabetes mal controlado vai causando. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.